alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Se te imobilizas na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam, empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhe a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios sobre o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem. Mestre amigo Jesus, benfeitores espirituais que nos acompanham, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno dos estudos de Paulo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abra as nossas mentes para que tenhamos o entendimento e assim possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Queremos abrir, Senhor, uma pequena brecha nessa prece para pedirmos pelos nossos irmãos passando por dificuldades no Rio Grande do Sul. Que cada um de nós possa, através dessas vibrações que estão sendo emanadas nesse momento, que cada um de nós possa servir e ajudar através da nossa prece. Que os amigos espirituais retirem de cada um de nós esses sentimentos de amor e de compaixão e possa trabalhar com esses sentimentos, que possa espalhar para esses irmãos nossos sofredores tudo o bem que os desejamos. Ajuda o Senhor a vencer esse momento de dificuldade. Ajuda-os a confiar em Deus acima de tudo, acima de todas as provações. Que eles possam, Senhor, prosseguir, como diz a mensagem da noite. Abençoa também a cada um de nós e a cada membro desse grupo que hoje não poderá comparecer. Permaneça conosco na nossa caminhada, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Oficialmente, boa noite a todos. Boa noite. Estamos aí no dia 8 de maio de 2024, prontos para mais uma viagem dentro de Paulo. Antes de iniciar, eu só queria mostrar um negocinho para vocês. Semana passada, se lembra como a gente comentou da cidade portuária? Eu até falei de uma foto que eu tinha que estava desenhado um pé de uma moça, apontando para o prostíbulo. Só para mostrar aqui para quem não conhece, eu acho que para algumas pessoas eu até cheguei a mostrar.
mas só para você ter ideia de como que eram as placas de sinalização na época de Paulo, né? Isso aí a gente está falando aí. Vocês estão vendo a imagem? Uhum. Bem, agora vocês vão ter que fazer uma forcinha para ver. Deixa eu ocultar aqui. Sim. Né? O pezinho dá para ver perfeitamente. Tá vendo? Isso aqui é uma placa de sinalização que ficava... ela é no piso. Uai. Oi? Vocês estão... Alô? Vocês estão me ouvindo? Você caiu na hora que você estava mostrando a imagem. Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá normal. Deixa eu voltar aqui então. Coisas da tecnologia. Vamos lá de novo. Ué, ele não tá deixando voltar. Saiu de novo. Voltou. Ele não tá deixando eu mostrar a imagem, não. Tem coisa aí. Deixa eu tentar uma outra maneira aqui. Deixa eu ver se essa aqui vai dar certo. Aí, tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá. Então tá. E essa imagem aqui, gente, isso aqui é no piso. Tá? Isso aqui tá impresso no mármore, tá? Então aqui você tem um pezinho, tá? De uma moça, tá? Aqui vocês vão ter que fazer muita força para poder ver. Aqui existe uma setinha que está apontando para a esquerda. Ou seja, na próxima esquina esquerda, você vai encontrar o pezinho da moça em forma de coração, que seria um prostíbulo, né? Então aqui tem um coraçãozinho, não sei se vocês estão conseguindo ver o formato. Isso aqui foi preservado durante anos, aí ficou lá, e o pessoal conseguiu identificar isso aí. Tá? Romantizou bem o prostíbulo, né? Oi? Romantizou bem, né? Mas era como que eles tinham para chamar a atenção, né? É. E isso aqui ficava na cidade portuária de Éfeso, tá? Em Éfeso esse aqui. Então vamos lá. Nós ficamos de passar por Emmanuel, que nós passamos aí do capítulo 14, né? Coloquei as imagens para vocês lá, as imagens não, as referências, tá? Então vamos dar uma passada em Emmanuel. Logo nós já temos aqui no... Vocês estão me vendo a imagem? Tá tudo ok para vocês aí? Tá, tudo ok. Para mim aqui embaralhou tudo, não tô vendo mais ninguém, mas se tá funcionando, vamos assim mesmo. Convém não mexer naquilo que está funcionando. Então vamos lá. Capítulo 14, nós vamos voltar aqui para o versículo 1 e nós vamos fazer uma referência da mensagem que tem de Emmanuel nesse versículo, que no caso é o Bênção da Paz, no capítulo 36. O Emmanuel vai explicar exatamente: acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões, tá? É o que é colocado ali para o Emmanuel. E o que vocês conseguiram identificar aí de Emmanuel? Você pulou o Ceifa de Luz, que seria a primeira mensagem? Subdesenvolvimento espiritual? Não, Ceifa de Luz para mim aqui é a terceira mensagem. A gente vai falar dela. O subdesenvolvimento espiritual você vai falar depois, então. Isso, é a segunda. Ah, tá. Para mim aqui ele é a primeira. Tá bom. Tá? Então, na Bênção de Paz, o capítulo 36, comentários de Emmanuel. Alguém gostaria de colocar alguma coisa que conseguiu identificar do que Paulo falou e que o Emmanuel está elucidando? O que eu marquei foi o último parágrafo, para a gente se compadecer dos companheiros que ainda não têm fé, que ainda não acreditam, que ainda não atingiram o conhecimento e a convivência com Cristo, né? Ele fala assim: quando te vejas defrontado pelos companheiros sem fé ou portadores de confiança ainda muito frágil, compadece-te deles e auxilia-os quanto possas. Segundo a solicitação do apóstolo Paulo, saibamos acolhê-los ao calor da bondade, nunca ao fogo da discussão.
Então, muitas das vezes, a gente quer, à base de discussão, à base de enfrentamentos, convencer o outro, né, da fé que a gente esposa. Então, ele fala aqui justamente para não fazer isso. Isso. E é, Alertando sobre a necessidade do acolhimento ao invés do julgamento, né? Como Isso. Paulo começa lá dizendo, para que julgar, né? sim, Por que julgar se já foi acolhido por Deus? Então, é exemplo do Cristo, né? Que a gente procure compreender a singularidade de cada coração, evitando essa discussão vã, né? E exercendo a caridade cristã, de acolher e de amar uns aos outros. Entender que cada um está num estágio evolutivo diferente. sim. E respeitar. E respeitar. E até Emmanuel colocou aí também, né? A incredulidade você tem vários motivos, igual ele falou, né? Uns foram, não tiveram uma educação desde a infância, uns dizem que não tem tempo. Então, assim, não cabe a gente julgar, cabe a gente acolher, né? Até dos processos obsessivos ele fala, né? É. Né? Então essa foi a primeira mensagem. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode falar. Vamos passar agora para o Ceifa de Luz, é o capítulo 64, cujo nome é Subdesenvolvimento Espiritual. Vou até... Esse subdesenvolvimento, eu grafei que o segundo parágrafo, quando ele fala de criaturas empobrecidas, de esperança e de coragem, e que, de muitas das vezes, essas criaturas são justamente aquelas pessoas que têm um destaque na cultura, né, na prosperidade. Então, pessoas de uma elevação, às vezes, financeira, cultural maior, são as pessoas mais atingidas nessa falta de esperança e de coragem. Muito preocupados, às vezes, com as vivências materiais, esquecem de cuidar da sua espiritualidade. Isso aí. Esquecem dos valores do espírito. Né? Esse é o tom, né? Esse é o tom da mensagem, né? Esse é o tom. Né? A gente vai muito para um caminho, às vezes, estritamente material, né? Cheio de conquistas, né? Na área tal, na área X, mas espiritualmente a gente, conforme dá o título Emmanuel, né? A gente fica bem subdesenvolvido. Então a gente tem que buscar equilíbrio. Aliás, o equilíbrio é um dos tons de uma outra mensagem dele, que agora não me lembro qual que eu li aí. Tá? E no último parágrafo, né, ele vem falar para a gente poder servir, né? Você pode enxergar os conflitos do materialismo, a gente tem que enternecer os sofrimentos. Enternecer com o sofrimento do outro, né? E trabalhar essas construções de fé. Muito legal isso aqui. Sim. Muito positivo. Temos a terceira mensagem, que é do Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 1, logo no início. O tempo. Adorei essa mensagem aqui. Também achei linda. Gente, essa mensagem é muito bonita. Tá? O que nós fazemos durante o dia? Quais são como que nós usamos o tempo? Inclusive, Emmanuel utiliza uma expressão aqui, né? Ele analisa a expressão matar o tempo. O que é matar o tempo para a gente? Né? É um abuso do tempo que a gente está fazendo. E logo em seguida ele fala assim, achei tão lindo isso, tão forte, nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. Pois é. Isso incomoda muito a gente, né? Sem querer julgar, mas já julgando, como que nós matamos o tempo na internet? Sim, sim. O tanto que os jovens, mais ainda do que nós, o quanto que os jovens estão perdendo oportunidades, porque tempo é oportunidade. A gente falava que tempo é dinheiro, né? Hoje a gente fala que não, que tempo é oportunidade. Então, quanto de oportunidade nós estamos perdendo, e principalmente os jovens estão perdendo, com o tempo que a gente mata nas redes sociais. Né? Em verdade, né, a grande questão que se fala na inteligência artificial, né, nessas inúmeras tecnologias que vêm facilitar o nosso dia a dia, e que realmente facilita,
Você viu aí a Joelma rapidinho, bateu no Google lá, já deu a passagem de Atos lá. O que vamos fazer do tempo que nos sobra? Sim. Né? Se antes você fazia um trabalho, demorava horas aí, a tecnologia, às vezes você tem um equipamento, alguma coisa ali, aquilo ali você vai fazer em 1 hora, em minutos ali. E o restante do tempo que você levava? Aonde que você vai investir o tempo? Porque o tempo é um talento, é um investimento. E vai ser cobrado isso da gente. Né? Eu gostei muito dessa mensagem, tá? Dessas 3 aí, dessas 4, né? Que acho que são 4 mensagens, né? 4. 4 não, são 3. A outra E o vai ser final 3. é lindo também, né, dessa mensagem. Você Sim, pode fazer, ter todas as oportunidades, mas, né, ele já explica. Desde muitos séculos o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser o do Senhor. pois Ou é. seja, a gente usar o nosso tempo para as coisas espirituais. Né? Essa frase que ele coloca aqui, ó, é lógico que todo homem conte com o tempo. Mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho? Tempo para quê? Gente, no final a mensagem inteira é ótima, né? Não, é essa mesmo. Excelente, excelente, é Difícil, lindo. assim, ter um parágrafo que não mexe com a gente. Ok. Daqui a gente pula para o verso 7, o versículo 7, que tem uma outra mensagem de Emmanuel, do Fonte Viva, capítulo 154. Ninguém vive para si. O Fé e Cultura você pulou. Nossa, tem o Fé e Cultura? Fé e Cultura, do livro Ceifa de Luz. Não, eu falei primeiro, não? Ah, pulei, desculpa. Você falou falta de fé. Pulei, mas ela tá Agora aqui. é Fé e Cultura. Ela tá aqui. Faça as observações enquanto eu abro ela aqui. Sobre a ciência e a fé, né? Sim, que a ciência investiga e a religião crê. E uma sempre foi antagonista da outra. Sim, Né? sim. Sempre foi. Né? Aí ele conclama o equilíbrio. O equilíbrio ser-nos-á o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionam à fé e à cultura. Ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. E você observa que o Paulo, né, era um homem extremamente culto. Né? Extremamente culto, ligado ao legalismo. Né? E o quanto de religiosidade ele tinha? Uma pergunta. Como Saulo, tá? Desculpa, Saulo. O quanto de religiosidade ele tinha, ele fazia, o quanto de piedade, de misericórdia, o quanto realmente ele acreditava na sua religião. Mas não é o acreditar com o coração, ele acreditava com o cérebro dele, com a ciência dele. Entendeu? E ele termina essa mensagem novamente falando para a gente acolher, né? Diz o apóstolo, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar, teorizar, mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Muito bonito isso, né? Alguém levantou Aqui a a mão? gente lembra das 2 asas, né? Do equilíbrio entre o conhecimento e o desenvolvimento moral, né? Espiritual. O Fabrício quer falar? Quem que levantou a mão? Não, no item 2, eu achei interessante essa questão do cérebro vigoroso, né, que pode elevar-se. E aí eu coloquei que a mesma mente que nos adoece é a mesma capaz de nos curar. E aí, lembrando lá no item 9, de servir, eu lembrei de Ananias, né, quando ele coloca, eis-me aqui, Senhor. Então, às vezes, falta em nós também uma preparação, um condicionamento, porque aí assim as oportunidades virão.
E será que a gente vai estar ali apostos na servidão? Né? Então, me chamou a atenção isso aí também. Porque muitos de nós hoje nos distraímos demais e, às vezes, colocamos a nossa fé de uma forma desequilibrada, né? E, às vezes, a gente não consegue, então, entender as mensagens de Deus para nós. Que Né? nos são chegada, né? E até como você falou primeiramente, né? Dentro de nós tem a doença e tá a cura também, né? Exatamente. O homem cura a ti mesmo, né? E aí ele ainda coloca no item 8, né? Na sementeira da fé aprendemos a ouvir com serenidade. E aí hoje em dia, será que a gente está aprendendo a ouvir, né? Eu falo isso porque às vezes no meu consultório, às vezes o paciente, às vezes ele não quer te ouvir. Ele está ali, né, numa situação muito delicada, mas as pessoas estão com essa dificuldade realmente de absorver, de assimilar, de ouvir, né? É verdade. A gente gosta de falar muito, mas de ouvir são poucas. E você leu, Fabrício, o parágrafo no idade, porque às vezes a gente ouve, mas mentalmente nós já estamos combatendo, distorcendo. Caraca! Vezes a gente não faz verbalmente, mas mentalmente a gente não tem serenidade, né? E a gente sabe a importância da mente. Excelente. Não sei o que você falou não, que eu caí 2 vezes, mas foi muito bom, tá, Angie? Parabéns. Né? Como sempre, são muito sábias as palavras da Angie. Pulamos para o versículo 6, que tem uma mensagem do caminho, verdade e vida. Confere. Sim. Isso. Não, mas o 6 não era o tempo? O 6 Não, agora é o 7. Ninguém Agora é o 7? vive para si. Ah, então desculpa. Ninguém vive para si. Ninguém vive para si. Isso, ok. Esse parágrafo aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Esse parágrafo me lembrou aquele texto da Joana, acho que a Virgínia não está aí, né? Quando ela fala que mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Os exemplos estão sendo observados. Me lembrou esse parágrafo, me lembrou esse texto da Joana. Ela falou que o número ela não sabe, não. Mas quando eu li, eu também lembrei. Nós estamos sendo observados o tempo todo, né? E as nossas decisões, os nossos atos inspiram outras pessoas, né? Atitudes são tomadas, decisões são tomadas, exemplos são copiados, baseados no que eles veem em nós mesmos. Então, temos mesmo uma responsabilidade muito grande na vida. E aí eu destaco esse parágrafo aqui. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Não é muito sério isso? E Paulo vai ser muito claro nisso aí no restante do capítulo, porque os gentios estão observando os atos, né, aqueles que chegam hoje, né, na FEAC, vamos falar assim, os novatos eles estão nos observando. Sim.
Estão nos O que a observando. Tuca fala muito com o pessoal que já é antigo na mediunidade ali, dos grupos que estão já há algum tempo? Gente, vamos prestar atenção, porque está começando um novo grupo de mediunidade e eles vão nos observar. Eles vão ver o silêncio que a gente faz na hora que entra lá embaixo na portaria. Eles vão ver o silêncio que a gente faz na hora que a gente sai das reuniões. Eles vão copiar como a gente se comporta. Ou não, né? A Tuca- Ou ver não, as né? outras atitudes, né? Exatamente. Importante. E ele isso aí. começa de uma forma bonita, né? A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. E ele encerra, né? Quase assim, encerrando, né? Sentindo pensas, pensando realizas. Uma frasezinha para a gente poder escrever e botar na nossa agenda aqui para ficar olhando toda hora. Mais um versículo 10? Ou a gente parou no versículo 9? Paramos no 9. Paramos no No 9. 9? Paramos no 9. Então tá. Então a gente faz o 9 porque tem Emmanuel no 10 também. Então agora a gente vai voltar para o texto da Bíblia de Jerusalém, o capítulo 14, versículo 9, onde a gente parou. E aí agora a gente vai conseguir seguir com Emmanuel. Gente, tem muito Emmanuel no capítulo 14, tá? Acho que tem, parece que é um Emmanuel por versículo aí. Tá? Então, só para contextualizar, o capítulo 14, né, mais do que o Emmanuel já colocou para a gente aí, né, o acolhimento do fraco, né, o fraco da fé que a gente tem que fazer. A gente falou até semana passada bastante da FEAC. Aquele que está comendo vegetais, é aquele que está comendo carne, para a gente não desprezar, para nenhum não briga com o outro, que cada um na sua. Esse é o contexto que está acontecendo aqui no capítulo 14, tá? Inclusive no versículo 5, o Emmanuel fala: a quem faça a diferença de dia e dia, é a quem acha que todos os dias são iguais. Cada um segue a sua convicção. Dentro da nossa fé, cada um desse grupo tem uma vida profissional, tem uma vida pessoal. Temos opiniões diferentes, opiniões políticas diferentes, opiniões de determinados assuntos diferentes. Cada um sua convicção, mas nós temos que ser fortes na fé. Né? E aí, agora chegamos no versículo 9, que assim, dá a entender que Paulo estava concluindo, né? Com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Ou seja, aqui não tem morto entre aspas e não tem vivo entre aspas. Então é dos mortos e dos vivos. Então a gente pode falar assim: Jesus é Senhor do mundo material e do plano espiritual. Ele é o governador do planeta Terra. Né? Ele morreu e ressuscitou e ele continua sendo o governador do planeta Terra. Por quê? E aí ele vem falar: por que julgas o teu irmão? Versículo 10, tá? Por que julgas o teu irmão? E tu, por que o desprezas? Pois todos nós comparecemos ao tribunal de Deus. Ó, bacana isso aí, né? Porque Paulo se refere a um julgamento e a um desprezo. Tem duas perguntas aí. Uma com relação ao julgamento, outra ao desprezo. Então, isso estava acontecendo ali na igreja. Tá? Então, assim, a gente estava fazendo o quê? Procurando desafetos. Estavam procurando desafeto. Um respeita o sábado, o outro come alimento, o outro é vegetariano. Por que vocês ficam julgando os irmãos que procedem dessa maneira? Por que vocês estão desprezando? Né? Os que comem criticam os que não comem. Tinham judeus convertidos, romanos convertidos, tinha grupos diferentes. É que a lógica aqui é que um criticava o outro. Em verdade, não tem nenhum alimento, não tem nenhum culto externo que vai fazer que você cresça mais moralmente. Não tem.
A não ser que você trave aquilo ali com uma conduta de espiritualidade e religiosidade. Mas só o culto externo, só o pagar uma promessa, só um fazer, aquilo não te vai fazer crescer moralmente. Então, eles ficavam perdendo tempo com coisas físicas Sim, materiais, sim, enquanto eles deviam, como nós vimos nas mensagens, né, se preocupar com os valores espirituais, né, exatamente. com aqueles carentes de valores espirituais, Isso aí. né? E ele continua, né? Por que que julga? Pois todos nós Seremos. compareceremos ao tribunal de Deus. Quer dizer, todos nós. Não tem um melhor do que o outro. Por que que eu aponto um dedo para o outro? Aquilo que se diz sempre na FEAC, se tem 3 apontados para mim, né? Certo. Então, eu destaquei nesse parágrafo isso aí. Todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Então, eu não posso julgar o outro se eu também estou sujeita ao tribunal. Eu vou responder, quer dizer, a minha própria consciência. Exatamente. Né? O tribunal, no caso, a consciência. A consciência é o que o Paulo está exortando. Mais cedo ou mais tarde, quando a minha consciência despertar para aquela falta, eu vou comparecer, né? Pode não ser nessa, na outra, mas um dia eu vou despertar para aquela imperfeição. E nesse dia comparecer ao tribunal para prestar contas. É isso aí, cada um prestar conta da sua consciência. Essa agora você ouviu eu falar, né? Eu ouvi. Eu não ia falar, mas como você não quis me ouvir na outra, falei, não posso sair assim, né? Não pode. Como que fica? Eu ouvi, gravei, anotei, tá? Muito bem. E sublinhou. E não saí. Muito bem. E aí, nessa vibração que nós colocamos, a gente puxa o Emmanuel, né? Que o Emmanuel vem falar mais ou menos o que nós colocamos aqui, né? Cadê minhas anotações? Né? Ele está falando. Ele dá um puxão de orelha, né, na mensagem. Por que tu julgas o teu irmão? Né? É o tom que ele vai falar aqui. Né? E ele, inclusive, vem falar da lei de ação e reação. Né? As pedras que arremessastes ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teu. Eu marquei aí também. Eu anotei do lado, a cada um segundo suas obras. Então, assim, gente, assim, o que a gente tem que fazer? É o finalzinho da mensagem do Emmanuel. Mas esse aqui também em seguida, o Cid, né? Aprende, pois, desde hoje a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo, encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Você quer que os outros tenham, o remédio vai fazer mal para você. Então, se você quer que as pessoas te tratem com tolerância e entendimento, trata as outras pessoas também. Né? Agora, antes disso, lá no início, eu achei importante também ele falar, porque a gente julga, a gente fica examinando o ato dos outros, a conduta do outro, mas a gente esquece, né? O que ele fala aqui no segundo parágrafo. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que um senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. É lindo isso aí. Quantas vezes estávamos na beirada do abismo e fomos socorridos? Se a gente for fazer uma recapitulação, a gente vai conseguir ver com tranquilidade
vários momentos da nossa vida em que a gente quase sucumbiu e que Deus nos amparou. Exato. Então, como ficar julgando o outro, se nós também passamos por dificuldades e tivemos esse amparo? Olha o tribunal aí. É o tribunal. E eu gostei muito também desse parágrafo em seguida, que fala assim, a ideia, né? Que o que deixamos para trás, ou o que deixarmos para trás, virá nos procurar. Então, para a nossa vida futura, é isso aí. Vamos cuidar dela enquanto aqui estamos, com muito zelo, né? É a sementeira, né? Caminhais enquanto tendes luz. Auxilie enquanto podes. Aí no finalzinho ele termina auxilia enquanto podes, ampara enquanto possas, socorre enquanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei. Não julgais para não ser julgado. As reuniões mediúnicas estão cheias desse pessoal aqui, sendo julgado por eles mesmos. Falta de perdão a si próprio. E nós estamos lá para ouvir e aprender. E aprender com os erros dos outros. Um grande aprendizado. Vocês comentaram esse aqui, que toda semente produz do solo do tempo e as almas imaculadas não povoam ainda a terra? Ainda. Distribui. Eu circulei esse ainda. Marquei ele aqui. Praticamente a gente leu toda a mensagem. Todo ele. Toda a mensagem a gente leu aqui de Emmanuel, né? Você está vendo como que Emmanuel é importante, gente? A gente vai pegando num detalhe. É importantíssimo, gente. É um manancial que Emmanuel faz de Paulo que a gente, como grupo de estudo das cartas de Paulo, a gente não pode deixar. A gente tem que passar. É uma responsabilidade nossa. Agora voltamos. Versículo 11, pode ser? Que é de eu aqui. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua dará glória a Deus. Tá? Sidney, Oi? eu posso só fazer um comentáriozinho a respeito dessa mensagem que a gente leu agora? É porque, assim, a gente comentou e falou a respeito de tudo que nós precisamos fazer, que a gente não deve julgar o próximo. E realmente a gente não deve fazer isso porque a gente também cai. Mas a gente também não deve fechar os olhos para o erro. Porque a gente está ali na reunião mediúnica aprendendo com a experiência dos nossos irmãos que faliram, que estão em sofrimento, tá? E muitos deles não têm nem consciência do erro que cometeu. Não tem nem consciência que está desencarnado, né? Exatamente, eles precisam ser elucidados dos erros que eles cometeram. Sim. Então, assim, não é julgar e nem acolher o erro como um coitadinho, né? Passar a mão, porque eu acho que hoje em dia está muito complicado essa questão do... eu acho que as pessoas confundem muito aceitar o erro com aceitar a pessoa que errou. Sim, eu ia falar isso. Eu ia falar exatamente isso aí. Não é aceitar o erro, é aceitar a pessoa que errou, acolher a pessoa que errou, dar carinho, dar amor, dar o que ela estiver precisando. Dar oportunidade para ela. Né? Para ela poder enxergar o que ela fez e se reabilitar, né? Mas não fechar o olho para o erro, porque o erro é um erro. Perfeito, eu ia falar exatamente isso aí. Né? Uma coisa é o erro, outra coisa é a pessoa. Né? O erro é o desafio daquela pessoa. Exatamente. A gente não vai conseguir consertar o erro dela. A gente não pode deixar de acolher, a gente não pode deixar de ajudar, a gente não tem que julgar o que ela fez, não é isso. Mas não quer dizer que aquela pessoa não errou. Ela vai ter que colher o fruto do erro dela, e enquanto ela não se conscientizar disso, ela não vai conseguir fazer esse aparelhamento para poder conseguir seguir.
Então, é acolher, como diz lá no Evangelho, o pecador, não o pecado. É isso aí. E o que Jesus fala, né? Eu quero a morte desse pecado, eu quero a morte desse erro. Eu quero que ele suma. E não você. Não do pecador. É, exatamente. Né? Quero a morte do pecado, É. não do pecador. Muito bom, muito bem lembrado. No versículo 11 aqui, Paulo está falando de Isaías, tá? 45, 23, tem uma notinha aí, quem tem a Bíblia de Jerusalém, tem uma referência aí. Quem não tem, ele está falando de Isaías 45, 23. E o contexto que ele coloca em Isaías, o contexto de Isaías, é que todos estão debaixo de Deus, né? Então, portanto, tanto aqueles que estão desprezando, todos aqueles que estão criticando, estão sob o olhar de Deus. Então, conforme até a Ângela colocou, essas leis, esse olhar, é conforme Paulo colocou, é o tribunal de Deus. O orgulhoso vai ter que dobrar o seu joelho, aprendendo a humildade. Aquele que critica e fofoca vai aprender a dar glória a Deus. É o que a mensagem do Emmanuel falou, é a lei de ação e reação. Né? O que ele falou de jogar pedra na casa dos outros, essas pedras vão voltar para a nossa. Né? Assim, versículo 12. Assim cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Gente, pode colocar o lapisinho vermelho aí, porque esse aqui é mais uma frase espírita. Mais uma frase espírita desse capítulo 14 aqui. Cada um vai responder por si próprio, gente. A doutrina espírita fala isso aí. A evolução é um processo individual. O grupo evolui. Bacana. A sociedade evolui. Mas ela se dá de cada um evoluindo individualmente. Por quê? É o somatório de todas as evoluções. Por que o planeta ainda é um planeta de provas e expiações? Devido aos todos os nossos equívocos, todos os nossos erros que cometemos no passado e que cometemos ainda hoje. A psicosfera do planeta ainda é essa, que está sendo alterada. Né? Mas essa é uma frase espírita. Cada um de nós prestará conta de Deus de si próprio. O que Paulo está falando assim? Gente, vocês estão julgando, criticando um ao outro. Vocês depois, voltando, né? Vocês vão estar no tribunal de Deus, no tribunal da sua consciência. Aquilo que você falou, que você criticou, depois você vai ter que dar conta disso aí. É o que Emmanuel fala aqui nessa mensagem aí do 12, no Conta de Si. Que ele fala aí no primeiro parágrafo. É necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo. É exatamente isso aí que você falou. Não o Supremo Tribunal Superior, né? Não. Ao Supremo Senhor, Senhor, né? Supremo Senhor. Supremo Senhor. Ô Sidney, e como Paulo cita Isaías, né? 45, 23, o 24 e o 25 complementam, né, essa passagem, porque o 24 diz: só em Yahvé a justiça e força, a ele virão cobertos de vergonha todos os que se irritaram contra ele. E o 25, em Yahvé encontrará justiça e nele se gloriará toda a descendência de Israel. Então, é interessante. Isaías é perfeito. Isaías, né? é Isaías, né? E como ele cita o 23, o 24, o 25, complementa isso aí.
justamente prestar contas a Deus. Uhum. Só em Yahvé. Só Yahvé. Eu fiquei pensando também naquela passagem de Lucas. Essa noite sua alma será pedida, né? O que estás preparando? Isso aí. A quem entregarás? Isso aí ainda Deus vai pedir a sua alma ainda essa noite. Para que você vai fazer 2 quilos de material? Exato. Tolo. Ainda essa noite Deus pedirá a sua alma. Versículo 13, então. Isso. Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Ô, Sidney, Oi. desculpa te incomodar, mas nós temos mais mensagens Ah, ali. tá. Do 12, né? Tem um aqui do Reformador, tem 2 do Reformador e tem uma do Ceifa de Luz. Isso, o 12 tem mais mensagens. Conta de si. Conta pessoal. Conta de si. O conta de si, eu já comecei a falar, né? No segundo parágrafo, ele fala muito interessante, que a gente faz mesmo isso, inquieta-se a maioria das criaturas com os destinos dos outros, descuidadas de si mesmo. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. A gente faz muito isso na família. A gente tem que prestar muita atenção, que a gente faz muito isso na própria família. A gente fica preocupado, fica inquietante com a situação de um filho, do marido, do pai, da mãe. Na realidade, cada um segundo suas obras. Mas não deixamos de ajudar. Com certeza. Mas não podemos nos inquietar, que é o verbo que ele usa aí. Tá aí o desafio. Tá aí o desafio. Né? A gente pode ajudar principalmente com o nosso exemplo, mas não devemos nos inquietar a ponto de atrapalhar o nosso desenvolvimento por conta de querer viver a vida do filho ou do outro parente qualquer. Próxima mensagem é o conta pessoal? Nas contas, tem nas contas do Reformador. Nas contas do Reformador, ele é palavra de vida eterna, não é? Não sei. Não. Tem palavras de vida eterna 102. Capítulo 102, E ele vai falar, benfeitores garantem, instrutores educam, e cadores corrige, lutas renovam. E no final ele dá a lição de moral. Isso, dá a lição de Paulo. Todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ele está repetindo, né? Mas é para a gente fixar. Isso. Reforçando essa temática, né? Da gente, cada um, cuidar de si, no sentido de cuidarmos no somatório do planeta, mas cada um cuidando de si. Esse é capítulo 170, não é o 102, não. Não, essa é a palavra de vida eterna. É o 102, chama Nas Contas, Isso. É o 102. Palavra de Aí vida agora eterna. tem o 170, que é conta pessoal. É outra mensagem. É outra mensagem. Palavras de vida eterna também, 170. Tá? Palavras de vida eterna tem a 102 e a 170. Isso aí. Na 170, Qual que é a ele inicia falando: se te propões a renovação com Cristo, é imperioso suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te afeiçoes. Aquela mesma questão. Respeitar a opinião do outro, né? Suportar com paciência as opiniões que são contrárias às nossas. Desculpa, é porque ele termina do mesmo modo. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Porque é o versículo. Ele termina do mesmo jeito.
Aí ele termina assim: apesar de todos os palpites antagônicos acerca do teu esforço e conduta, entra no imo da própria alma, observa se a sinceridade te preside as resoluções e os atos no foro da consciência, e se te reconheces diante do Senhor fazendo o melhor que podes. Guarda o coração tranquilo e prossegue, de esforço limpo e atitude reta, caminho adiante, na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que é o versículo. Aí eu coloquei uma frasezinha aqui do lado, coloquei assim: cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Ainda tem outra aqui: em ti próprio. Ceifa de Luz, capítulo 6, tá, gente? É mais uma mensagem de Emmanuel do versículo 12. Ceifa de Luz, capítulo 6. Eu fiz um resumo dessas mensagens, eu acho que eu perdi tudinho. Ele termina essa mensagem: penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. É aquilo que a gente falou lá no início. É aquilo que até o Fabrício chamou a atenção, né? Da gente tem a doença e a gente tem a cura, né? Nós somos o nosso próprio remédio. Eu gostei do segundo aí, porque o primeiro fala de compreensão. Falar de compreensão. Aí no segundo ele fala: entretanto, o que nós falamos, o que nesse grupo ou no outro, mas entretanto, né? Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, né? De nada serve, né? Situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Então, falar é uma coisa, mas colocar isso aí na alma é outro desafio. É outro desafio. Né? Só para voltar aqui, eu acabei agora achando as minhas mensagens. Eu coloquei no lugar errado no meu arquivo aqui, né? E eu tenho uma referência ainda desse versículo 12 aqui, que a gente está falando muito, né? E Emmanuel comentou bastante nessas 4 mensagens, de cada um vai prestar conta. O item 3 do Céu e Inferno, item 3. O livro Céu e Inferno, capítulo 7, item 3. Mas com referência a qual versículo? Ao 12. Ao 12? Ao 12. Porque vai colocar lá: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Isso é a prestação de contas. Qual que é o capítulo? 7, item 3. Tá? E tem o item 21 também, que eu planilhei aqui, que ele fala assim, ó: a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se ele deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo como poderia fazê-lo. Olha que bacana, gente. Olha o que Kardec coloca lá no Céu e Inferno. A responsabilidade da falta é toda pessoal. Ok, a gente está falando aqui. Tá? Eu não vou sofrer por os seus erros. Porém, se eu dei origem ao seu erro, provocando pelo exemplo, ou seja, você me seguiu, você lembra que a gente está falando do exemplo lá no início, né? Se eu provoquei ele, que você me seguiu fazendo coisas erradas, ou então que você estava fazendo coisa errada, eu vi e eu não te impedi, aí eu sou participante.
É o corresponsável que a gente fala muito da doutrina, né? É isso aí. Né? Deus me colocou ao lado de uma pessoa, a pessoa estava errando, a pessoa estava com pensamento de autodestruição, e eu olhando aquilo achando que era besteira, e ela acontece aquilo ali. Tudo bem, o ato foi dela, mas eu poderia ter evitado. Eu poderia ter conversado. Pode falar, Andy. Eu lembro muito da Kátia falando, mostrando essa questão de responsabilidade. E ela dizia assim, se você estiver andando pela rua, se deparar com uma casca de banana e for indiferente, e alguém que vier atrás escorregar e cair, você é corresponsável. Eu não esqueço da Kátia falando isso. Eu, às vezes, vou andando e vejo uma pedra, uma casca, uma coisa, eu penso assim, vou deixar, não é problema meu. Eu lembro da Kátia até hoje falando isso, eu volto, empurro para o cantinho, e a gente não pensa, a gente pensa que essa corresponsabilidade são atos grandiosos, e não, são pequeninos atos. É o nosso dia a dia que a gente não valoriza. E eu não me esqueço da Kátia falando isso. Corresponsável. É o que está colocando aqui no céu e inferno, né? É exatamente isso aí. Exatamente. É muito claro. Eu não sofro a dor alheia. Eu não posso sofrer. Mas se eu fui corresponsável, aí é outra coisa. Cadê vai prestar contas a Deus de si próprio? Sua consciência. O tribunal da consciência. E o céu, o inferno fala pelas coisas positivas e negativas. Tá aí. É a contabilidade que a gente fala, né? Contabilidade divina. E aqui a gente, né, dá um jeitinho, mas lá não tem jeito. Lá não tem jeito, gente. Emmanuel, ok, né? Ok. Aí vamos dar tempo aqui? Dá. Versículo 13, só para a gente iniciar ele aqui, ó. E aí Paulo continua, gente. Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Cuida antes de não colocar tropeço ou escândalo diante de vosso irmão. Ou seja, Paulo está continuando a falar a respeito do relacionamento. Ele continua a falar a respeito das diferenças. Você vê que como que Paulo está fazendo isso aí, gente. Ele está fazendo uma repetição, mas uma repetição evoluindo dentro de uma espiral. Porque depois ele vai fechar isso tudo aí. Né? Foi a mensagem da noite hoje, prossigamos. Prossigamos com Paulo. E o Emmanuel mostra, né, exatamente o comportamento do Paulo. Mesmo diante dos tropeços, ele manteve a firmeza, continuou diante do escândalo, ele perseverou. E foi, né? O espinho na carne, e ele prosseguiu. Exatamente, eu lembrava tempo, é como se eu fosse recordando as passagens do Paulo, no Paulo Estevão. A mensagem foi perfeita. Perfeita. E duas coisas que ele quer ressaltar aqui, né? Cada vez mais a gente está num processo de purificação, de santidade da nossa consciência, né, dos nossos pensamentos. Ele quer que a gente faça isso, ele quer que você foque em você, no seu processo evolutivo. Deixa o irmão lá, deixa ele comer aquilo ali. Cuida, toca sua vida, preocupa-se com o seu processo evolutivo. E além disso, outro ponto que Paulo quer mostrar
não impeça o progresso do outro. O outro tá fazendo coisas boas, tá indo, tá divulgando, tá falando, tá acolhendo. Aí eu fico com inveja, eu fico com ciúme e quero ficar embarreirando, quero fazer fofoca, quero prejudicar, quero criticar, quero jogar pedra. Então, aqui implícito tem duas coisas. Preocupe-se com sua vida, com a purificação da sua consciência, percorra o seu caminho e não impeça o progresso do seu irmão. Ele quer comer carne? Deixa ele comer carne. Ele quer comer vegetal? Ele não quer comer nada. Deixa ele não comer nada. Preocupa-se com você, rapaz. Dá conta da sua vida. E cuidado com os exemplos que você está dando para os outros. Isso, e cuidado com os exemplos. Isso aí. Paramos no 14. E 14 tem Emmanuel também, uma mensagem muito diferente. No 14, nós temos uma mensagem no Convites da Vida, capítulo 46. Chama Convite ao Recato. Ah, é? Para mim era só o Pão Nosso. Não, mas é porque Convites da Vida não está naquela relação lá da Bíblia do Caminho, não. Tá? Não é Emmanuel. Não é Emmanuel, é Joana. Joana. Então, nós temos Joana no capítulo Convites da Vida. 46 do Convites da Vida. Então, nós paramos aqui no versículo 14 do capítulo 10. Do capítulo 14. E essa parte tem Mateus, né? Tá, inclusive, aí do lado, 15, 10, 20. Uma referência, né? Que vai falar justamente sobre o puro e impuro, né? Não é o que entra pela boca, mas o que sai. Aquela passagem que complementa isso aí de Paulo. Fechamos, então? Ok? Fechado. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Então vamos encerrar fazendo a nossa oração de agradecimento. As mensagens de Paulo são muito importantes para o restabelecimento do nosso equilíbrio espiritual, emocional dessa existência. Que ele, como homem, ele conseguiu se balizar nos preceitos do Cristo e das suas esferas espirituais, responsável pela evangelização de todos os homens e mulheres que optaram pela cultura e pela inteligência e que esquecem da religiosidade e espiritualidade. Sua falange é responsável por toda essa aplicação do Evangelho e que nós aqui, estudando-os humildemente, versículo a versículo, possamos também caminhar passo a passo. E como Paulo falou, não importa se eu estou caminhando depressa, se eu estou caminhando devagar, ou se eu estou caminhando 1 centímetro. Preocupo-me com a minha evolução. E também posso ajudar e devo ajudar a evolução dos outros naquilo que eu sou forte. Envolva-se, Senhor, neste momento também, mais uma vez, conforme a prece inicial, aqueles irmãos e irmãs que estão nas enchentes dos estados do Rio Grande do Sul, aqueles que perderam tudo, aqueles que perderam entes queridos, que o anjo consolador de tuas mãos e o anjo consolador de Maria de Nazaré possa abraçar esse estado, abraçar os homens que estão ajudando, auxiliando, estão trabalhando horas em horas em prol do próximo. Agradecemos as nossas condições, o lar que estamos, a casa que temos, a nossa família, e louvamos, Senhor, sempre a Ti. Obrigado por mais um estudo. Obrigado por essas vibrações positivas que esses amigos espirituais deixaram no nosso lar. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem.